Honra-me profundamente estar aqui. Verificar essa vivacidade do nosso Brasil aqui nos estados do Nordeste e Norte, dessa nossa imensa pátria brasileira. Que bênção para todos nós. Muito agradecido pela oportunidade tão valiosa ao meu coração. Já estive em outro MIEP há algum tempo e estar aqui me faz sentir absolutamente em casa, porque esta integração que está no nome do MIEP já diz por si só a sua nobre finalidade, já diz por si só a sua grandeza de integração espírita, desta doutrina incomparável, desta doutrina de amor, como foi tão bem apresentado e cantado aos nossos ouvidos, nos sensibilizando, nos marcando a noite, nesta abertura solene, tão importante, motivadora, com este tema brilhante. Aliás, a imagem do evento, com aquele rosto sereno de Jesus sorrindo, com as suas mãos estendidas acolhendo, já diz por si só deste mestre incomparável que todos precisamos. A ele voltar, retornar, estar. Este mestre incomparável de bondade, de amor, que nos sustenta a vida. Muito obrigado, Senhor, por sua presença, por sua grandeza, pelo seu imenso amor a todos nós. De meu coração para todos vocês, a saudação nesta abertura do nosso querido MIEP. Cumprimento a Federação Espírita Paraibana, cumprimento a direção, a coordenação do MIEP, cumprimento a todos os organizadores por esta organização impecável que nos acolhe de maneira tão bem organizada, de maneira tão abrangente aqui na Paraíba, para fazer esse evento brilhar e nos entusiasmar o coração. Nós que estamos habituados com o movimento espírita, eu sou de família espírita, desde muito jovem, muito pequeno, já integrado às atividades espíritas, a gente experiencia, vivencia eventos pelo Brasil todo com muito carinho. E em todo o Brasil se encontra esse entusiasmo, se encontra este amor, esse cuidado, essa dedicação à causa. Fora do Brasil há um número muito grande de brasileiros que levam o Evangelho, o Livro dos Espíritos, a mediunidade, com esta seriedade e respeito que o Espiritismo merece. Portanto, meus cumprimentos a todos vocês, ao movimento organizado desta noite, aos representantes das várias instituições, dos estados e cidades, por esse momento tão importante. Muito obrigado, minha saudação. A expressão Evangelho e vida, ou, como já foi dito, Evangelho é vida, já traz no seu contexto muita expressão. Se pensarmos na palavra vida por si só, que se apresenta de maneira tão diversa, tão intensa, com manifestações tão variadas, que vão desde a vida biológica e orgânica que está dentro do nosso organismo, até a vida abundante dos astros e dos universos infinitos, a vida que se apresenta em nós mentalmente, psiquicamente, emocionalmente, vibracionalmente, a vida que está em toda parte, que palpita do fundo dos mares as estrelas, mas palpita dentro de nós também, mas inclusive nos relacionamentos que nos fazem, como realmente somos, irmãos uns dos outros, irmanados e desejando conviver e aprender. A palavra evangelho por si só já significa, e sabemos bem, é a lei de Deus, lei de amor, essencialmente lei de amor, que Jesus veio apresentar ao mundo. O nosso querido Arthur Valadares foi indagado publicamente em determinada ocasião com uma pergunta muito inteligente. Perguntaram ao Arthur: Jesus é o Evangelho? E é uma pergunta muito inteligente. E a resposta também do nosso querido Arthur foi igualmente muito sensata, muito inteligente. Jesus não é o Evangelho, Jesus é nosso irmão mais velho, Jesus não é Deus, também passou pelo carreira evolutivo, aprendeu como nós estamos aprendendo. Mas ele incorporou tanto essa lei de amor que é o Evangelho dentro de si, que exala por si mesmo esta vivência plena. Ele que aprendeu a amar intensamente.
e este amor intenso dedica a todos nós. Para abordar um tema como esse, nós selecionamos algumas frases de Jesus, apenas para que nos recordemos e estejamos integrados com esta lição de fraternidade, com este estímulo desse irmão mais velho, amadurecido, experiente, cheio de bagagem e, naturalmente, preparado para os enfrentamentos de nos conduzir. Nós que vivemos os atropelos da atualidade, nós que vivemos as dificuldades presentes da presente encarnação, nesse tumulto que a sociedade promove, às vezes nos abatemos. Mas Jesus, que tem experiência e bagagem, não se abate. Sabe que este é um período de amadurecimento, é um período em que as confusões nos preparam para mais amadurecimento. Suas frases, suas afirmativas, suas promessas, seus pedidos repercutem pelo tempo afora, adentram o nosso coração como um convite direto. Então nós selecionamos algumas frases, apenas para relembrar. Não vamos ficar comentando as frases. Elas por si só já trazem uma clareza gigantesca que nós estamos habituados a observar, a estudar, a comentar, a acompanhar, a se esforçar para segui-las. Mas, para depois trazermos aquilo que foi dito aqui, contarmos algumas histórias do cotidiano que dizem respeito a todos nós, e verificarmos como realmente Evangelho é vida, e Evangelho e vida se conectam perfeitamente numa simbiose perfeita de conexão, de integração impressionante. Vejam, por exemplo, esta frase que nós selecionamos, são frases de Jesus. Jesus, a sua aparência é secundária. Há controvérsia sobre sua verdadeira aparência. O que vale é pensar no seu ensinamento. Mas vejamos esta conhecida frase. Reconhecemos hoje, esta frase é de Emmanuel, para referir-se a Jesus. Reconhecemos hoje que as lições de Jesus devem ser aplicadas em todas as condições, todos os dias. Mas vamos, pois, às frases que nos orientam, que nós estamos habituados a estudar, a ler, a refletir. Não resistais ao mal. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, convidando-nos naturalmente à postura de não agressividade, de não vingança. Por outro lado, já que estás são, vai e não peque mais, para que não te suceda coisa pior. Recomendação do Cristo para nos prevenir, para nos proteger de novas quedas. Por outro lado, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. São recomendações de sabedoria. O mestre não falaria isso ao acaso. Não falaria isso apenas como recomendação moral. Mas fala porque tem experiência do que fala. Sabe porque sabe ensinar. Amai os que vos odeiam. Se amais somente o que vos amam, que diferença terá dos que vos odeiam? Nós fazemos as indicações das anotações dos evangelistas como referência. Como dissemos, não vamos nos ater a comentários, mas apenas para lembrança, para que essas frases cheguem ao nosso coração no convívio do cotidiano. Com o critério que julgardes, sereis julgados. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por outro lado, a conhecida frase, tudo quanto queres que os homens vos façam, fazei também a eles. Vamos nos deter, embora um pouquinho nesta. É a recomendação básica, é a recomendação principal, porque aquilo que desejamos receber, nós devemos oferecer. É um aprendizado necessário que temos que fazer. Isso é fruto da sua sabedoria. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Vamos aprendendo com a sua sabedoria. Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Um convite, uma advertência, para que possamos refletir na profundidade. Então o Evangelho e vida se conectam. O Evangelho apresenta essas lições. Jesus esteve pessoalmente entre nós.
Jesus esteve conosco, nos ensinou a meditação, nos ensinou a nos encararmos, a nos analisarmos, papel que a doutrina espírita fez com grande sabedoria. Allan Kardec, valendo-se daqueles preceitos morais, da moral cristã, incomparável roteiro de paz e harmonia, constituiu o Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864, a terceira obra da codificação. Sabem os amigos que o Evangelho é constituído de uma análise da genialidade de Allan Kardec, o célebre codificador, o pedagogo por excelência, que, baseando-se nas máximas morais de Jesus, intitulou a maioria dos capítulos para nos trazer o Evangelho à luz do Espiritismo. Doutrina alicerçada em fundamentação científica, com desdobramentos filosóficos e desdobramentos e consequências morais. Então, a partir de o Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864, após o Livro dos Espíritos e após o Livro dos Médiuns, nós vamos tomar contato com a abrangência do pensamento de Jesus, analisado com a genialidade de Allan Kardec. Não tenho nenhum receio em dizer que Allan Kardec é um gênio. Eu sou espírita de infância, como lhes digo, vivo pesquisando, estudando, procurando para fazer palestras, para escrever, e me impacto com a genialidade desse cidadão. Parece que ele escreveu ontem e mandou por WhatsApp hoje cedo. Tamanha genialidade do seu raciocínio, a atualidade do seu raciocínio é de uma grandeza intelectual e moral gigantesca. Aquele homem que renunciou ao seu nome pessoal, valendo-se do pseudônimo de Allan Kardec, para que as coisas não fossem misturadas, para que a sua também genialidade como educador não fosse confundida com o homem que lançava então o Livro dos Espíritos, que deu sequência às demais obras. E esta obra, que traduz o pensamento de Jesus à luz do Espiritismo, diga-se de passagem, Espiritismo que não é invenção de Allan Kardec, Espiritismo que não é imaginação do codificador, não é criação dele, mas, sem dúvida nenhuma, está nas leis da natureza. Podemos dizer, sem nenhum receio, que o Espiritismo é uma síntese das leis da natureza, desdobrada agora numa visão ampliada, num ângulo privilegiado da ciência espírita, que nos faz entender os mecanismos da reencarnação, da lei de causa e efeito, da imortalidade da alma, da existência de um Deus justo, de um Deus único, imaterial, onipotente, onipresente, onisciente. Que maravilha! Encanta-nos o pensamento, pensar na abrangência do trabalho efetuado pelo codificador, que abre o nosso raciocínio e vai nos conduzindo a tudo isso. Nós temos nos capítulos 1 a 4 os ensinos básicos de Jesus. Podemos procurar lá nesta obra. Do 5º ao 10º, as bem-aventuranças e o Cristo Consolador, que é o 6º. Do 11º ao 27º, ensinos de Jesus. E no 28º, coletânea de preces espíritas. Aqui uma divisão didática da obra em si. Mas ali do 1 ao 4, os ensinos básicos de Jesus, onde vamos aprofundar os conhecimentos do Evangelho e nos deparamos em seguida com as bem-aventuranças, o mais perfeito código de ética e comportamento, porque expressa a lei de Deus. Aprendemos com Jesus e posteriormente ampliando com o Espiritismo que Deus não é uma criatura vingativa, não é uma criatura que castiga, não existe o céu e o inferno, não existe o castigo. Mas existem os desdobramentos, as consequências de nosso próprio comportamento. Nós somos os arquitetos da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. O nosso descuido, a nossa omissão, a nossa negligência cavam situações de estresse, de confusão, de dificuldade. O nosso apreço, o nosso cuidado, a nossa atenção nos aliviam, nos dispensam de muitas dificuldades. Então nós vamos aprender ao estudar esses capítulos todos,
nós vamos compreender em amplidão, buscando mais. Aquele capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, tem um detalhe fundamental. Vocês estão lembrados que Allan Kardec colocou alguns modelos de preces. Prece para agradecer, prece por alguém, prece por nós mesmos, preces variadas. Mas é muito interessante a quantidade de instruções que precedem os modelinhos de prece. Aqueles modelinhos de prece não é para a gente decorar, é apenas para a gente ter uma referência. Todavia, antes do modelinho de cada prece, nós temos lá o que podemos chamar de um pequeno prefacinho. E esses prefacinhos curtos, de poucas linhas, constituem verdadeira preciosidade. Então vamos nos deparando e vamos destacar o mais longo capítulo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o mais longo. É muito natural, nós nos envolvemos em aflições variadas e vamos encontrar ali no capítulo 5 mais longo o convite direto de Jesus do capítulo 17. E depois do 21, sobre a missão dos espíritas do capítulo 20. Que tal de vez em quando dar uma consultada ali no capítulo 20 sobre a missão dos espíritas? Nós que nos consideramos adeptos do espiritismo, que tipo de comprometimento estamos tendo com este movimento, com essa doutrina que nos esclarece tanto? Sobre o ajudar a si mesmo no capítulo 25 e sobre os pequenos prefacinhos que eu já citei ali. Por tudo isso, vamos encontrando esses tesouros. E por encontrar esses tesouros, que podem ser comparados a verdadeiras preciosidades, a verdadeiras pérolas à nossa disposição, colocados ali para que nos sirvam de alento, de conforto, de consolo. A emoção que todos sentimos aqui hoje, desde o início, com as vibrações sutis dos espíritos amigos que aqui estão, que compartilham conosco este momento, que nós não vemos. Eu sou absolutamente cego, não sou médium ostensivo, não vejo nada, não escuto nada. O que estou fazendo aqui não é uma psicofonia, fiquem tranquilos, sou eu mesmo que estou falando, tenho total conhecimento do que estou falando, embora a fluência não seja minha. A fluência decorre da mediunidade intuitiva, digamos assim. Mas os espíritos aqui estão, e os espíritos não são lençóis brancos com 2 furinhos na frente dos olhos. Os espíritos são pessoas que ouvem, que sentem, que amam, que odeiam, que têm dúvidas, que têm paixões, que duvidam, que questionam, que são inconformados, ou que são alegres, que são virtuosos, que trabalham, que se comprometem, que ajudam, porque os espíritos estão em diferentes estágios de maturidade. Os espíritos estão em diversos momentos da sua evolução. E, portanto, da mesma forma que nós nos apresentamos também tão diferentemente sob o aspecto intelectual, sob o aspecto moral, emocional, psíquico, etc., os espíritos são a mesma coisa, porque os espíritos somos nós, antes ou depois da encarnação. A única diferença entre nós e os espíritos desencarnados é que nós estamos usando uma estrutura biológica perecível, temporária. Viemos do plano espiritual, que é a nossa condição normal, para uma experiência de aprendizado e voltaremos à condição de espíritos desencarnados. Mas, em O Evangelho segundo o Espiritismo, como nas demais obras de Allan Kardec, que no estudo contínuo, na leitura atenta, na pesquisa didática que se possa fazer para qualquer finalidade de estudo e pesquisa, é que nós vamos encontrar esses tesouros, essas preciosidades, essas pérolas. Eu separei algumas. Vejam esta. Está no capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. É uma bem-aventurança. Jesus disse: felizes aqueles que aplicam a misericórdia, porque se tiverdes misericórdia, também obterá misericórdia. Então, felizes aqueles que são misericordiosos. Aliás, a palavra misericórdia merece um estudo à parte, abriria uma perspectiva imensa. E lá nesse capítulo 10, instruções dos espíritos, perdão das ofensas, há 2 mensagens. Uma de Simeão e outra de Pedro. Ambos os espíritos desencarnados, aliás, Paulo, eu falei Pedro, mas é Paulo.
o mesmo Paulo que era Saulo, que teve um encontro magistral com Jesus à porta de Damasco, e transformou-se em Paulo, o maior nome do cristianismo depois do próprio Cristo. E este Paulo, Espírito, que também participou da obra da codificação, nos ofereceu esta pérola, entre outras. Vejam, quem sabe se nessa luta, ele está falando do perdão. Que luta? A gente já para aí, para pensar. As lutas das opiniões divergentes, as lutas dos interesses diferentes, as lutas das nossas disputas mentais, ideológicas, profissionais, religiosas, políticas, familiares, conjugais, lutas. Quem sabe se nessa luta, que começa com uma alfinetada, essa alfinetada aí, não é do alfinete que a gente usava em fraldas antigamente. Não é aquele negócio que pode furar o dedo. Mas é a cutucada que a gente dá um no outro. Quem sabe nessa luta que começa com uma alfinetada e acaba por uma ruptura. Ruptura não é o rompimento de uma adutora de água, nem o rompimento de um cabo de internet que deixa gente louco. Mas quem sabe se nessa luta que começa por uma cutucada, por uma indireta ou por uma direta, é o Paulo que está falando, e acaba por uma ruptura. Vejam o que o cenário político fez no Brasil. Dividiu pessoas, dividiu famílias, dividiu amigos. Mas não é só o cenário político. O cenário religioso, com a intolerância religiosa, causa rupturas graves. Nós mesmos, dentro do movimento espírita, vivemos dificuldades dessa ordem, com rupturas por interpretações diferentes. E às vezes começa com uma alfinetada e acaba por uma ruptura. Mas ele pergunta: quem sabe não foste vós quem atirou o primeiro golpe, se não vos escapou alguma palavra injuriosa, se não procedesse com toda a moderação necessária. Esta frase saltou-me aos olhos, da alfinetada, que resultou na publicação do livro com este título: Começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, publicada pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, com a participação de 2 psicólogos. Inclusive o livro está à disposição aí na livraria do MIEP. Mas essa lembrança, essa pérola que está no Evangelho, capítulo 10, me faz lembrar a história de Guilhermano. Durante alguns anos, eu fui esclarecedor de reunião mediúnica. Durante uns 15 anos aproximadamente. Depois que mudei-me para Matão, no interior paulista de Mineiros do Tietê, que é uma cidade que não tinha no mapa, agora tem, uma cidade muito pequenininha, hoje com seus 15 mil habitantes. Na época que eu era criança tinha 3 mil, 5 mil, mas enfim, a cidade agora está no mapa. E então, durante bom tempo, eu fui esclarecedor de reunião mediúnica. E durante todo esse tempo, o grupo mediúnico bastante pequeno, manifestava-se comumente um espírito que me desafiava de maneira muito solene. Seu hipócrita, você mudou de lado, você não tem vergonha. E aqueles diálogos continuavam, eu tentando atenuar as coisas, mas sempre acusações ameaçadoras. Eu vou acabar com você, você vai ver, eu vou te pegar, você não presta, você mudou de lado, você me abandonou. Eu não lembro de nada, não tenho nenhuma lembrança da vida anterior, nenhuma. Então eu fico na minha, né? A gente vai tentando conciliar, sabe-se lá se ele está falando a verdade mesmo, vai ver que está, ou está tentando ameaçar, colocar medo. Ficava na minha, com tranquilidade, e isso se prolongou por mais de 10 anos, a ponto de estarmos habituados, já acostumados, da maneira como o Espírito se apresentava, da maneira como ele traduzia suas ameaças. Mas o tempo passou, eu mudei de cidade, deixei de ser esclarecedor, tive que fazer uma opção em fazer palestras ou participar de reuniões mediúnicas, porque para participar de reunião mediúnica eu tinha que ter uma regularidade. E como eu viajo muito para palestras, eu tive que optar. E deixei de ser esclarecedor, de participar de reunião mediúnica, para dedicar-me com mais constância às palestras. Mas, quando eu viajava de novo para a minha cidade natal,
Como nós tínhamos muita afinidade, era um grupo muito pequeno, mas tínhamos muita afinidade, periodicamente, quando tínhamos oportunidade, nos reuníamos novamente para vibrações, para oração para as pessoas em dificuldade, para atender perturbações, e era muito comum esse mesmo Espírito se apresentar. E retornava com as mesmas ameaças e acusações. Mesmo que houvesse um distanciamento de meses. Muito bem, saía da reunião, eu esquecia aquilo. De vez em quando vibrava pelo Espírito. Até que, numa dessas ocasiões, o Espírito disse: te prepara, eu vou te pegar. Já está tudo articulado, eu vou te desmoralizar publicamente. E eu, na minha pequenez, fazer o quê, né? Vamos orar, pedir proteção a Jesus e continuar o nosso trabalho. Até que um dia, sem ter feito nenhum comentário com os amigos que eu tinha a oportunidade de participar desses encontros, agora ocasionais, não mais rotineiros, fui fazer uma palestra em São José do Rio Preto, uma grande cidade paulista, distante 150 quilômetros de Matão. Vou muito, comumente vou lá com certa frequência. E, num domingo de manhã, na Sociedade Kardecista O Consolador, que fica na Avenida Independência, cheguei no centro e encontrei um público de cabeça baixa, um público cabisbaixo. 90% ou 95% do público com faixa etária acima dos 70 anos. E eu tinha preparado um tema, mas a impressão que eu tive, a vibração reinante no ambiente, era de que eu vou ter que escutar esse homem falar para receber paz. Será que vai demorar essa palestra? A vibração era de alguém que não estava disposto a ouvir palestra. As criaturas estavam ali querendo receber o passe e ir embora logo no domingo de manhã para cuidar do almoço, almoçar com a família, sabe-se lá. Mas, diante daquele quadro, eu resolvi mudar o tema da palestra na hora. E tinha um tema que eu estava bastante habituado na época, que se chamava A Amizade à Luz do Espiritismo. E mudei o tema na hora. E conforme fui desenvolvendo o tema, eu notei uma modificação vibracional no ambiente. E cheguei nos professores, para falar da minha primeira professora, da gratidão que lembro da minha primeira professora. Citei exemplos da convivência com a professora, citei os professores primeiros da alfabetização, Dona Nilza Daz de Carvalho, entre outras. E quando comecei a falar dos professores, aqueles rostos cabisbaixos começaram a erguer-se e apresentavam um certo brilho no olhar. E talvez tenha sido aquela melhor palestra que eu proferi na vida. Depois fiquei sabendo que aqueles 90% de cabisbaixos eram professores que estavam ali. Não sei por que estavam cabisbaixos naquela manhã de domingo. Mas, enfim, quando comecei a falar dos professores e valorizá-los e agradecê-los, os rostinhos começaram a se levantar. Fiz a minha palestra, recebi muitos abraços e voltei para casa com uma sensação enorme de paz, de felicidade, de dever cumprido. Passou o tempo, esqueci aquilo completamente. A gente viaja bastante, vai em muitas casas, muitas cidades. 2 meses depois, sem ter comentado isso com ninguém, nem a minha esposa estava comigo. Acho que comentei com ela rapidamente assim. 2 meses depois, voltei à minha cidade natal. E nos reunimos com aquele grupinho novamente. Em determinado momento, a postura já conhecida. Você lembra de mim? Olha, a gente conversa com muita gente, me perdoe, reaviva a minha memória. Não estou lembrado, me perdoe assim. De memória não estou lembrado, mas fale. Eu sou aquele que sempre te ameaçou. E eu estou aqui hoje para te contar uma história. Pois não? Você se lembra? Eu não lembrava. Mas você se lembra? E eu disse a última vez que ia te pegar, que tinha montado tudo para te desmoralizar? Pois é, eu estava lá. A médium não sabia disso. Em nenhum momento isso foi comentado com ela. Nem tive contato. O contato foi quando fui.
Você se lembra que eu falei que ia te desmoralizar? Estava tudo montado naquela manhã em que você foi naquela casa que tinha muitos professores. Já estava tudo preparado. Eu ia te desmoralizar publicamente. Mas quando você começou a falar dos professores, o Espírito relatando através da mediunidade, quando você começou a falar dos professores, que você mesmo notou que aqueles rostinhos começaram a se levantar, e havia um brilho no olhar, eu que estava lá com a minha, usou essa expressão, eu que estava lá com a minha cambada, vi as paredes desaparecerem. E eu não imaginava ver a cena que eu vi ali, porque vi uma multidão de estropiados, de doentes, de enfermos, sendo carinhosamente acolhidos, transportados, amparados, abençoados por uma multidão de outras criaturas que eu nunca tinha visto, que tratavam a todos com carinho. E no meio daquela multidão de trabalhadores assistindo e de enfermos assistidos, eis que surge a minha professora, que veio ao meu encontro. Eu não pude ceder, porque o carinho da sua voz tocou-me profundamente, porque ela foi a única pessoa que me tratou bem na minha infância. Eu não tive mãe, apanhava do meu pai, era desprezado pelos meus tios, não tinha dia que não comia, tinha dia que não tinha onde dormir, mas a única pessoa que me dava estímulo, que me levava lanche, que cuidava de mim, que fazia o máximo por mim, era a minha professora, e estava ali à minha frente. A narrativa fez com que os três chorássemos, eu ouvindo, o médium transmitindo e o Espírito falando. E a partir daquele instante, ela que me acolheu, me fez ver o mundo de outra forma, me fez ver a vida de outra forma, e eu estou aqui para pedir-te perdão. E eu pedi a Jesus que me permitisse acompanhá-lo, porque agora eu entendo a tua tarefa, e quero fazer parte dela. Agora entendo a tua dedicação, agora entendo o teu empenho. Então, por que isso? Por que estou contando essa história? Porque a professora de Guilhermano, eu perguntei, me diga seu nome pelo menos para sabermos o teu nome. Nunca havia perguntado o nome. Eu sou Guilhermano. Nós fomos companheiros de outras existências em sentidos, atuamos na mesma direção e você mudou de lado, mas eu te compreendo hoje. E a partir daquele instante, eu sempre penso no Guilhermano. Eu nunca ouvi, não tenho evidência, não sei como ele é, não me lembro nada. No entanto, esta presença amiga, que suponho, vez por outra nos visita, vez por outra eu tenho vontade de contar essa história. E me lembrei dessa história hoje tomando banho, porque me lembrei que o exemplo da professora é o evangelho vivido. Aquela professora já desencarnada, quando encarnada, o seu tratamento de carinho e afeto com o aluno desprezado pela família, sem mãe, sem afeto, semeou no coração dele uma sensação de gratidão que foi capaz de removê-lo daquela situação de ódio e perseguição. Entregou-se o Guilhermano ao carinho da sua professora quando ele era criança. Essas lembranças carinhosas, essas histórias, falam bem do que o Evangelho é. Como alguém disse aqui na frente, o Evangelho está no cotidiano. Nós temos necessidade de fazer esse aprendizado da prática diária, de nos adentrarmos nessas questões todas. Por isso, o nosso descuido gera alfinetadas. As alfinetadas geram agressões. Somente o Evangelho é capaz de corrigir essas questões. E isso resultou nesse livro que está à disposição aí. Mas o capítulo 17, Sede Perfeitos, deixa eu tomar outra pérola, está no capítulo 17, Sede Perfeitos. Existe uma mensagem lá, assinada pelo Espírito Lázaro. Essa mensagem é o dever. Eu já fiz muitas palestras dessa passagem, mas já li muitas vezes, mas não tinha me atentado na descoberta que fiz no finalzinho dela, porque a minha palestra se detinha apenas no começo da mensagem, onde Lázaro vai dizer que o dever é obrigação moral,
que o dever é muito difícil de ser cumprido, porque normalmente somos seduzidos pelas paixões e pelos interesses. Mas um dia desses, no Evangelho no Lar, relendo a mensagem, olha o que eu descobri. Esse é o começo dela. O dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. E no final desta palestra, dessa abordagem, nós vamos ampliar essa noção, porque só esse começo aí, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Nós normalmente somos seduzidos pelos interesses. Quais interesses? Variados. Faremos um seminário, nos próximos dias do MIEP, sobre a parábola da grande pérola. Esta parábola da grande pérola, ela tem apenas 2 versículos. São 4 linhas. 2 linhas cada versículo. E nos pediram um seminário sobre ele. À primeira vista eu fiquei apavorado. Mas quando fui me debruçar sobre os conteúdos, nós fomos descobrir a ligação que tem essa sedução do interesse e muitas vezes do coração. É uma pérola que está em reversão a toda essa questão, e aí está, que estamos apresentando para vocês. Nós trouxemos o livro O Wallace Leal, Uma Brisa Perene. À primeira vista, a gente não se dá conta de quem é o Wallace Leal. Mas o Wallace Leal foi um genial escritor e tradutor. E o Wallace Leal, ele lembrava-se da sua vida anterior. Na vida anterior, ele fora uma famosa escritora francesa, casada com um embaixador sueco na França, convivendo com a alta elite cultural de Paris de sua época. E o Wallace Leal viveu o Evangelho, foi vida em Evangelho, perfeitamente conectado, porque ele preocupou-se em produzir cultura educativa para o seu tempo. Antes de dedicar-se à literatura, ele foi um famoso escritor, ele foi poeta, ele foi ator de cinema, ator de teatro, produtor de cinema, produtor de teatro, roteirista, a ponto de chamar a atenção do ministro da Cultura da época, que patrocinou a exibição dos seus espetáculos. Além de ser desenhista, além de ser músico, tem uma vertente cultural muito variada. Mas depois foi trabalhar como continuador de Caibar Schutel na casa editora O Clarim, lá de Matão. Caibar Schutel morreu em 1938 e o Wallace Leal chegou para o Clarim no início da década de 60. É autor do livro E para o Resto da Vida, Esquina de Pedra, entre outras preciosidades. Traduziu A Obsessão, Viagem Espírita em 1862, entre outras preciosidades. Mas ele nunca saiu do Brasil, ele nunca fez escola de idioma e dominava 6 idiomas. Sabe por quê? Por causa da lembrança de outra vida. Ele que conviveu com Napoleão Bonaparte, sendo mulher, escritora francesa na existência passada. Foi anfitriã de Pestalozzi. Então imagine a cultura desta mulher. E reencarnou no Brasil com lembrança plena. Lembrava-se que era mulher, sentia-se mulher num corpo de homem. Não há nada de errado nisso. Nós sabemos muito bem que os espíritos alternam o sexo para aprendizados mútuos. Homens, preparemos-nos, nasceremos mulheres, se já não fomos. Mulheres, preparem-se, nascerão homens, se já não o foram. Porque o espírito precisa dessas experiências. Mas imagine o preconceito que esse cidadão brasileiro sofreu há 70 anos atrás. E agora, em dezembro de 2024, foram comemorados os 100 anos de seu nascimento. Com várias ações, um documentário, uma minissérie, o livro que fizemos não é um livro biográfico, porque nós reunimos os prefácios da sua abordagem para destacar trechos alternados. Cada capítulo do livro é o nome de um dos livros que ele escreveu, traduziu, editou, e nós tiramos os prefácios, porque os prefácios dele são verdadeiras preciosidades. O Evangelho é vida.
porque o Wallace se preocupou-se em produzir cultura, além da sua bondade, nos depoimentos que resultaram em 40 horas de gravação, que deram origem ao seminário, à minissérie em 10 capítulos e também ao documentário de 1h30, o que mais se destacou foi a sua bondade. O Wallace viveu a vida com o Evangelho. O Evangelho é isso, é o amor que possamos distribuir uns aos outros, porque se perguntarmos o que é o Evangelho é o respeito que nos devemos uns aos outros. O Evangelho é essa lei de fraternidade que precisamos aprender a exercitar através da renúncia, através do amor que possamos nos dedicar uns aos outros. Então, vamos aprendendo com esses ícones. No capítulo 23, todavia, do Evangelho, voltando às pérolas que estamos destacando, né? O item 14, em texto do próprio Kardec. Esta descoberta me impactou profundamente. Essa descoberta me impactou. Vejam o que Kardec escreveu. Vocês vão concordar comigo que ele escreveu ontem à noite e mandou por WhatsApp hoje cedo. Tamanha a atualidade dessa observação. É tenaz o interesse. Quer dizer, o interesse é persistente, ele é expressivo, ele é forte. É tenaz o interesse, jamais cede à evidência. Irrita-se, tanto mais quanto peremptórios e demonstrativos de seu erro são os argumentos que se lhe opõem. Sabe ele muito bem que está errado, mas isso não abala, porquanto a verdadeira fé não lhe está na alma. O que mais teme é a luz, e dá vida aos cegos, dá vista aos cegos. É-lhe proveitoso o erro, ele se lhe agarra e o defende. Vejam a atualidade desse trecho curto. Está lá no Evangelho, capítulo 23, Estranha Moral, item 14. Neste capítulo, Kardec se refere às lutas do cristianismo para serem implantado na Terra. Luta árdua, que resultou em muitas mortes, muitos mártires, e que continua uma luta ainda, né? No planeta. Mas, referindo-se às lutas para impedir a implantação do cristianismo, Allan Kardec nos oferece essa pérola. É tenaz o interesse, jamais cede à evidência. Está evidente, está claro, está demonstrado. Mas o interesse, motivado pelo orgulho, pela vaidade, não nos deixa ceder. Muitos de nós, na expressão popular, não damos o braço a torcer, porque está ferindo o nosso orgulho, está ferindo o nosso interesse. Vejam detalhes do relacionamento que causam rupturas, que causam sofrimento, que causam guerras. É interesse, é tenaz, jamais cede à evidência. E olha o detalhe, irrita-se quando você prova que ele está errado. Tente chamar a atenção, ainda que fraternalmente, de uma pessoa que está tendo um comportamento inconveniente, está tendo um comportamento que incomoda, que é um comportamento que está trazendo prejuízo. Ela se volta contra você. Ela se irrita, fica brava, rompe com você. Quantos rompimentos, dentro e fora do ambiente religioso, no ambiente profissional, no ambiente, sabe-se lá qual, todos eles. Então, este rompimento advém do orgulho ferido. E olha lá, sabe muito bem que está errado, mas não adianta. Ele não cede, porque a verdadeira fé não lhe está na alma. Ora, onde deve estar a fé? Na alma. A fé confia, a fé prossegue, a fé é um elemento, é uma virtude extraordinária que nos faz vencer obstáculos, enxergar adiante e seguir adiante. Mas a fé do interesse é diferente. A fé está no interesse, por isso que a pessoa não cede. Qual o interesse? Todos eles, financeiros, patrimoniais, conjugais, sensuais, políticos, religiosos, etc. Então, a pessoa se fecha no interesse, não abre mão. Por isso, é-lhe proveitoso o erro. Ele se agarra e o defende com unhas e dentes. Tira proveito do erro. Vejam, quanto que nós temos que aprender. E é tão clara a lição de Jesus, né? Bem-aventurados os pacificadores, os misericordiosos, bem-aventurados
As bem-aventuranças constituem o mais poderoso código ético de moralidade e comportamento. E Evangelho e vida nos convidam a uma reavaliação disso. Nos convidam a uma reavaliação de nosso comportamento. Porque Evangelho e vida é aplicar no cotidiano esses pedidos de Jesus, que são pedidos de um mestre. São solicitações sábias de alguém que tem experiência, de alguém que sabe o caminho. Ele mesmo teve a ocasião de dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Enquanto estivermos na teimosia, estaremos patinando. Então temos que nos observar, não há outro caminho. A recomendação de Santo Agostinho na questão 1019, de fazer uma autoavaliação, é igualmente de muita sabedoria. Porque reclamamos da vida, ficamos enfermos, ficamos abalados, mas não prestamos atenção nesses detalhes. Daí surgiu o livro Fascinação. Esse processo obsessivo que faz perder o discernimento. A fascinação é um grau de obsessão. O que é obsessão, senão os assédios mútuos, tão bem delineados por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, apresentando lá a obsessão simples, fascinação, subjugação. Neste processo de fascinação, nós ficamos como que uma venda nos olhos, não enxergamos, porque achamos que o nosso ponto de vista é o mais correto. Então ficamos a perceber como precisamos aplicar essas lições vivas do Evangelho no cotidiano de nossos dias, de nos auto-observarmos com mais frequência. Eu tenho 3 filhos, estão trintões já. A mais velha vai fazer 40 anos agora em março, dia 28. Eu falo para ela: Cíntia, você não tem vergonha de fazer 40 anos? Eu falei: você que vai fazer 65. Então estamos iguais, né? Mas, quando eles eram crianças, bebês, novinhos, que eu os colocava no berço, eu dizia: Cíntia, nunca te esqueças de Jesus, minha filha. Cássio, nunca te esqueças de Jesus. Alexandre, nunca te esqueças do Cristo. Porque o Cristo é a nossa referência. É Ele que nos ensina e nos protege desses processos todos que nos infelicitam. E a sua recomendação é simples: é perdoar, é renunciar, é desapegar-se, é ver em cada situação proposta que é melhor optar pelo bem. As vibrações sentidas intensamente aqui, no início ou antes do início do evento e durante todo o transcorrer da abertura, são as vibrações da fraternidade que nós precisamos exercitar. E a fraternidade está a todo instante, na gentileza que possamos fazer, na atenção que possamos dar, no abraço, no sorriso, no cumprimento, no estímulo. Muitos de nós ainda somos descuidados e jogamos baldes de água fria no entusiasmo de alguém. Então a gente precisa tomar cuidado. Eu me incluo, não sou melhor do que vocês, sou uma criatura igual das outras. Tenho falado isso em palestras. O palestrante, a única diferença entre o palestrante e os ouvintes é que o palestrante perdeu o medo de falar em público. Só isso. Não há nenhuma outra diferença. Porque somos todos aprendizes. Quando nós começarmos a achar que somos melhores do que os outros, quando nós começamos a achar que somos mais importantes do que os outros, que somos os indispensáveis, quando começamos a achar que nós apenas somos os capazes, pronto, nós estamos rolando escada abaixo da fascinação. Vejam que o ataque às Torres Gêmeas é um exemplo de fascinação. A briga de torcidas, encurralando torcidas, muito comum lá em São Paulo, é um processo de fascinação. Feminicídio é um processo de fascinação. E por aí vai. A vergonhosa política brasileira é um processo de fascinação coletiva. E por aí vai. E quando adentra o caminho da mediunidade, o médium se acha exclusivo de determinados espíritos. E vai equivocadamente dizer: só eu recebo espírito superior. Só eu sou capaz de receber bezerros. Vocês estão duvidando de mim? Aqui está assinado, fui eu que recebi.
entra num processo de ilusão. É isso que a fascinação faz. O Evangelho nos recomenda a humildade. O Evangelho é vida. A humildade não pode ser esquecida nessa conexão de viver. Não somos melhores do que ninguém, nem mais sábios. Somos todos iguais, apesar das diferenças que possam nos caracterizar, ocasionalmente, em um ou outro setor. Somos todos meros aprendizes. Coloquemo-nos nesta condição e olharemos-nos mutuamente com olhos de amor, de fraternidade, entendendo que o outro precisa tanto quanto eu também preciso, de complacência, de perdão, de tolerância, de entendimento. Bendita a doutrina espírita que nos esclarece tanto e que nos traz. E olha que convite maravilhoso. Os espíritos benevolentes e sábios convidam as criaturas para colaborarem com eles na obra de esclarecimento e elevação da humanidade. Vejo que essa tela dá um congresso. Dá um congresso só com essa tela aí. É uma frase de Emmanuel. Está lá no livro Seara dos Médiuns. Esse convite se faz através dessa nova postura. Emociona ver o amigo e a amiga traduzirem em libras aqui. Muitos irmãos nossos estão desprovidos da audição e, observando os gestos, interpretam a fala. Que coisa linda, que lição de fraternidade. A fraternidade é isso, é a empatia. Sentirmos a necessidade alheia. Nem sempre conseguimos, é verdade, às vezes estamos cegos, obcecados de vaidade, obcecados de autoimportância, de egos exagerados, excitados, superexcitados. Mas precisamos baixar a bola e voltar à nossa condição original. Somos aprendizes, alunos de uma grande escola. Por isso nosso coração vibra em alegria e gratidão por todas essas questões que nos envolvem a vida. Temos alguns dias pela frente para conviver aqui. Quero agradecer imensamente, me sinto muito feliz de estar aqui e conviver com os irmãos brasileiros aqui do alto do Brasil. Coisa linda, essa pátria gigantesca que Deus nos deu para viver. Então, com o meu coração imensamente agradecido, lembrando a Jesus com quem... Jesus, obrigado, Senhor, pela sua presença, pela sua grandeza, repito, pelo amor que sente por todos nós e pela paciência que tem conosco, porque a gente demora tanto por despertar, nós ainda estamos tão condicionados a vícios, estamos tão presos a condicionamentos, mas já sabemos que é possível e viável alterarmos o próprio comportamento. Então eu diria aos miepeanos de Campina Grande, aos amigos de mais de 10 estados aqui presentes, aqueles que estão conectados pela transmissão, uma frase que normalmente costumo dizer nas minhas palestras, de vez em quando eu esqueço, mas hoje eu estou lembrando. Meus amigos do MIEP, 52 edições, eu diria com a força da minha voz, com o entusiasmo que vai do meu coração, meus amigos, prossigam trabalhando, prossigam confiando, prossigam amando, porque a vida conspira a nosso favor. Prossigamos, eu me incluo. Muito obrigado.